Oi, gente, a paz do Senhor. Mais um dia de propósito, mais um dia de vitórias, que nós estamos juntas para glorificar o nome do Senhor. Como eu estou feliz, como é bom estar com vocês todos os dias aqui no grupo. Tem sido muito edificante, tem me edificado muito. E hoje Deus me deu uma palavra que também é rima. Eu acho que a maioria das palavras que eu estou trazendo aqui foram espadas na minha vida, foram palavras que vieram para mudar a minha história. E essa aqui me deu uma revelação muito grande de cura, e eu alcancei um milagre muito alto assim, quando eu tive entendimento dessa palavra e o Senhor me curou fisicamente, né? Eu apliquei essa palavra e eu quero trazer, eu até tenho uma pregação aqui no canal e depois eu vou mandar lá no grupo sobre essa palavra, sobre como Deus trabalhou em mim através dessa mensagem que eu vou trazer hoje. E é uma palavra de fé, é uma palavra muito forte, como toda palavra de Deus é, não é mesmo? Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo, aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no versículo 18, eu vou colocar meu óculos, amém? Glória a Deus. Vou virar um pouquinho assim para não refletir a luz, tá bom, meninas? Diz assim a palavra do Senhor. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: Erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aleluia! Maravilha de palavra, meu Deus. Obrigada, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa. Obrigada, Senhor, pelos ensinamentos do Senhor para nós. Certa vez, então, Jesus, caminhando com os discípulos, ele teve fome e ele vê essa figueira à beira do caminho, com muitas folhas. E nós, às vezes, perguntamos: será que Jesus não foi injusto? Porque a figueira não estava frutífera e ele secou? Não, porque na verdade essa figueira aqui é uma figueira que tinha aparência que tinha fruto. Ela parecia que tinha fruto, porque quando a figueira ela vai frutificar, ela dá as folhas para proteger o fruto. Então aqui ela tinha uma aparência bonita, ela tinha aparência de frutífera, mas quando Jesus veio cobrar o fruto dela, veio pedir o fruto, ela não tinha fruto. E nós sabemos que aquele que não tem, até o que tem será tirado, não é assim? Na parábola dos talentos fala isso. Então Jesus aqui, ele vendo que aquela figueira, ela tinha aparências, mas não tinha fruto, ele a amaldiçoou e a secou. Então nós precisamos observar aqui primeiro, focando na figueira, porque meu foco não é aqui na figueira, mas que nós não podemos viver de aparências. Algum momento Jesus nos visita e vai cobrar o fruto do Espírito em nós. Então, se nós estamos nessa jornada de ser reposicionadas, se nós estamos numa jornada de entrega, de busca, né, neste propósito de 21 dias, nós estamos buscando o melhor de Deus, sermos também melhores para Deus, nós temos que entender que se a gente não der fruto, a gente vai secar. Áreas da nossa vida irão secar. Então, talvez também aqui, ó, o Espírito Santo me falando aqui agora, né? E eu tendo esse discernimento, que a ausência de alguns frutos do Espírito em nós, como paciência, bondade, benignidade,
domínio próprio, tem feito secar áreas da nossa vida. Então, nós precisamos primeiramente orar, né? Figueira aqui, como eu sei que ele estava falando de Israel, se aplica a Israel, mas também se aplica a nós. Nós precisamos observar os nossos frutos. O que nós estamos frutificando para Jesus? Lembrando que fruto aqui não está falando de obra, está falando de fruto do Espírito, né? O aperfeiçoamento do Espírito. Então, Jesus, ele fala com ela, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Imediatamente. Guarda bem essa palavra aqui. Imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamou, como secou depressa a figueira. Então, Jesus traz a resposta, que é meu foco aqui, que ele fala para eles. Em verdade, vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes no coração, veja bem, aqui que eu quero falar, nós precisamos aprender mais sobre o uso da fé. O uso da fé. O uso da fé é um lugar, a fé é um lugar que nós precisamos entender que é um lugar de descanso. Se a fé é a certeza daquilo que se espera, daquilo que se não vê, mas se espera, então ela é um lugar de descanso. Ela é um lugar onde eu falo, penso e creio. Eu tenho certeza dentro do meu peito. Então, a primeira coisa que eu vejo, assim, que essa fé que move montanhas aqui, como que é, pastora, essa fé que move montanhas? Essa fé que move montanhas, ela tem uma metodologia. É crer. Crer é o quê? Eu tenho certeza que vai acontecer. E se vem alguma seta externa, eu falo, não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que vai acontecer e que essa situação vai mudar. É um descanso, é uma confiança em Deus. É um lugar onde você entrega para Deus. E você fala, você profetiza com o coração cheio de certeza. Você não pode duvidar no coração. A boca tem que estar alinhada com o coração. Então, se você duvida, você não alcança. Nós já falamos sobre isso aqui em algum dos vídeos, né? Que aquele que duvida não alcança. Então, ele nos ensina que é a fé que move montanhas. Que é a fé em que, primeiramente, eu tenho certeza dentro do meu coração. Eu tenho certeza. Eu declaro o milagre, eu declaro aquilo que vai acontecer e não duvido e entrego para Deus. Porque Jesus, em outros evangelhos aqui, lá no Evangelho de Marcos, ele conta que ele vai, que ele amaldiçoa a figueira, ele vai, e no outro dia, quando eles estão passando, eles ficam admirados porque a figueira secou. Quer dizer, ele foi e teve certeza do que ia acontecer. E ele disse: se vocês fizerem a mesma coisa, não somente a essa figueira, mas também a esse monte. E esse monte aqui, um monte de problema que neste momento está na sua vida. Qual é o monte que você quer lançar para o mar? É uma enfermidade? É uma enfermidade que está te atormentando? É uma enfermidade na família que tem atormentado? É uma dívida? É uma situação difícil na vida financeira? Um desemprego? É a solidão? Qual é o monte que você vai lançar fora da sua vida e está pedindo a Deus lançando fora? Então veja bem aqui, ó, a gente profetiza para o problema e ele fala: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E o incrível aqui é que eu vou dar um exemplo de um monte, é um livro que eu li que chama Cura Divina. É um livro incrível de um pastor norte-americano, que no momento não me vem à memória o nome dele, e ele fala, lá tem uma história que ele conta que a filha dele tinha muitos tumores pelo corpo, tinha uns 20 tumores pelo corpo, ou mais, não, muito mais tumores. E que ele até então, né, naquela época, 1930, 1940,
ele não entendia assim o dom de curar, né? O dom de cura, porque ele era de uma igreja tradicional, os dons do Espírito. E aí ele conta que um dia o Kennedy Reagan passou na casa dele e a filha dele com muitos caroços no corpo. E quando ela chega, ela fala que estava triste com o papai dela, por causa que ele não deixava ela voltar ao médico. Por quê? Porque já havia feito cirurgia, tirava, voltava. E ele não queria mais aquilo, ele queria a cura divina, mas ele não estava sabendo como alcançar. E aí o pastor Reagan falou para ele assim: se eu amaldiçoar esses tumores, eles vão secar. Ele estava falando isso, baseado nessa palavra. Enfim, o pai dela conta que um dia ele estava na sala e orando, e o Senhor fez uma visitação para ele, falou: vai lá e amaldiçoa. E ela estava até conhecendo um rapaz, e ele foi, e o inimigo lançava seta na mente dele: não, se você fizer isso, vai envergonhar sua filha. Ele falou: eu vou. E ele chegou lá, ele falou: tumores, eu amaldiçoo vocês, sequem agora, sequem como aquela figueira secou. E aí ele entregou para Deus. Secou no início? Não, não secou. E aí, todos os dias, a filha dele: papai, me leva no médico. Papai, eu quero ir ao médico. E ele falava: filha, você já está curada. E ele passou daquele dia em diante, ele começou a agradecer a Deus a cura. Quer dizer, ele profetizou, declarou e não duvidou mais no coração. E ele começou a agradecer a Deus: obrigado, Senhor, porque minha filha está curada. E a menina ficava: papai, você está doido, papai. Isso ele conta no livro. E aí um dia ela estava arrumando as roupinhas dela no quarto e ela olha para as mãos dela, as mãozinhas já não tinha mais, tinha sumido uns 5 caroços. E ela gritou alegremente, e ele falou: assim como 5 foram embora, os outros também irão. Resumindo, todos os caroços sumiram do corpo da filha dele. Ele conta isso e ele começa então a entender o poder que há em nós na cura divina, poder de cura divina. E assim, queridos, eu falo: lança o monte da sua vida para fora da sua vida, sem duvidar. Começa, eu também recebi um testemunho, ela está na campanha, a Cássia está na campanha com a gente aqui, né, no propósito, né? No propósito de oração. Campanha não, né, gente? Eu também recebi um testemunho da Cássia, que está com a gente no propósito aqui, que ela, quando eu fiz essa pregação, ela pegou uma pessoa que estava devendo uma dívida, ela precisava do dinheiro, e ela declarou dívidas, lança-te fora, e começou a falar para a conta dela: dinheiro vem, as pessoas que estavam devendo dela, e ela recebeu um valor impossível de uma pessoa que era considerada já caso perdido. E a pessoa falou: eu quero te pagar, e foi pagando ela, e nós estávamos, eu lembro, no Café das Mulheres, né, lá, nas Mulheres da Cura, e ela recebeu a mensagem e falou: aqui, pastor, olha o impossível. A pessoa falando: eu recebi o restante hoje, eu quero te dar hoje. Olha que glória a Deus. Que maravilha. Então, se você tem um monte de dívida, se você tem doença, problema, profetiza. Fala, Jesus está nos ensinando aqui, ó, seca isso, seca, fala caroço, seca, câncer, seca agora em nome de Jesus. Eu te amaldiçoo e eu quero que você seque agora, seque, e não duvido no coração. Eu tive uma vitória de um mioma, que eu estava no útero, um mioma, e toda vez que eu pensava nisso, eu falava: seca, você vai secar em nome de Jesus, você está seco. No meu último exame, para a glória de Deus, a médica falou assim: você nunca teve mioma. Eu falei: amém. Uma vez eu preguei até com fluxo de sangue no altar, de tanto sangramento, e o Senhor me deu essa cura através dessa palavra maravilhosa. Então eu quero te encorajar a amaldiçoar e secar os montes de problema da sua vida, seja em qualquer área, seja na vida sentimental, solidão, seque, enfermidade. Comece a usar a sua fé. Essa é a fé que move montanha. É a fé que fala, mas não duvida. É a fé que descansa. É a fé que entregou. E a partir do momento que você fizer isso,
toda vez que você lembrar, você agradece a Deus. Uma das coisas que eu aprendi nesse livro é que ele fala assim: nunca peça sinais para o seu corpo, porque o corpo, a carne vai te dar sinal contrário. Então, exemplificando, não pergunte, por exemplo, se você declarou que secou esse problema na coluna, que você amaldiçoou, seca essa enfermidade. Aí depois você não pergunte para o seu corpo assim, deixa eu ver se está doendo. Deixa eu ver se eu levantar o braço vai doer. Não pergunte, não. Toma posse da palavra, o tempo todo a palavra. Se vier aquela dor, Senhor, eu te agradeço porque já secou em nome de Jesus. E tudo que pedirdes em oração, crendo, o segredo da oração respondida. Qual que é? Fé. É crer. Não adianta. Ontem nós vimos com a mulher cananeia o princípio de ter o desejo do nosso coração atendido. E aqui, novamente, o princípio de ter a oração respondida. Crer. Não adianta orar da boca para fora sem crer, porque senão vai ser vãs palavras. Vãs palavras. Então, hoje, aqui tem um princípio de cura, um princípio de libertação, a fé que move montanha. Como que é essa fé? É a fé que crê, que descansa, que não duvida, que declara. Você tem que declarar, você tem que falar, usar a sua fé. E você vai ter resposta para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, a sua palavra é viva, sua palavra é eficaz, e eu creio no poder que há na fé, o poder da palavra com o coração entronizado no alto, pela fé. Senhor, eu não sei qual é o monte dessa pessoa, se é um monte de dívidas, se é um monte de doença, se o monte é a solidão, se o monte é a depressão, eu não sei, mas neste momento, Senhor, eu declaro, seca-se agora. Eu amaldiçoo esse monte e declaro seca, seca até a raiz e não volte nunca mais, não viva nunca mais, em nome de Jesus. Eu declaro crendo no meu coração, eu declaro, Senhor, que toda enfermidade, olha que Deus falando comigo, toda queda de cabelo, toda inveja vai secando agora e saindo da vida desta mulher, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu declaro ela curada, liberta, sarada, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que este propósito de 21 dias, Senhor, que o Senhor responda a nossa fé, que o Senhor responda a nossa oração, que o Senhor responda, meu Pai. Nós estamos aqui orando e crendo e com a certeza que o Senhor irá nos responder para louvor da tua glória. Amém, amém e amém. Queridas, o meu esposo tem uma frase que fala assim: Deus não responde oração, Deus responde fé. E é verdade. Olha aqui, falando isso. E tudo que orar, crendo, recebereis. Tudo. Não é só uma coisa ou duas. É tudo que você tiver fé. E fé é isso. Fé é descansar, é liberar. É falar, Senhor, pus em tuas mãos e agora eu só espero a bênção chegar. Amém? Olha, amanhã estaremos juntas de novo no nosso 19º dia e eu estou querendo fechar esse propósito com uma live. Em nome de Jesus vai dar certo. Torce aí, ora aí pra gente. Amém? Curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal e deixa Deus te usar para abençoar alguém, você enviando essa mensagem para alguém. Pastora, dá tempo de entrar? Dá, porque Deus responde fé. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã. Tchau.